Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Hoje a live é sobre DEA. O que é o DEA? Nós vamos esperar as pessoas entrar para eu explicar, né? Se eu explico para ninguém, tá bom? Então hoje a live é sobre DEA. DEA é um hormônio? Não sei, vamos falar sobre isso. DEA é suplemento? DEA é bom? DEA é ruim? Será que DEA é bom? Será que é ruim? Será que faz bem pra quem? Será que faz bem pra mulher? Faz bem pra homem? Vai ajudar alguém a ter mais performance? A emagrecer? A ter libido? Muita gente aí tem questionado sobre o DEA e memória. Vai funcionar? E doutora, eu posso repor DEA? No Brasil, DEA é proibido? Essas pessoas que não sabem ler as coisas, eu me incluo nelas, porque eu vivo lendo coisa errada. Será que o DEA é proibido no Brasil? Eu tenho certeza que se você perguntar para mais de 90% dos médicos, eles vão falar, médico é uma classe, eu posso me incluir, né? É uma classe muito interessante, médico. O médico é assim. Eu vou contar a história do caçula para deixar vocês entrarem. E o médico é a minha irmã na história do caçula. Isso chama informação de 3. O doutor Caetano Levi, quando eu fiz direito, o doutor Caetano Levi era meu professor de direito processual civil. Então, a aula dele começava assim. Você tem que saber a premissa maior. E da premissa maior, você traz uma premissa... Não, você tem que saber a premissa menor. E da premissa menor, você traz a premissa maior. E com esses dois, as informações que você colocar no meio, se você for ético, você convence qualquer pessoa da verdade. E se você não for ético, você convence qualquer pessoa da mentira. Isso foi o doutor Caetano Levi, não sei nem se ele tá vivo ainda, porque eu fiz direito por hobby, eu já era médica há muito tempo, fiz por hobby, depois fiz mestrado em direito por hobby, porque era uma época difícil da minha vida, que eu tava com a minha irmã doente, minha mãe doente, e eu precisava distrair, eu fiz direito. E aí eu fui a melhor aluna lá, uma das melhores alunas da turma, acabou que a faculdade me convidou para fazer mestrado. E aí eu aprendi que você convence qualquer pessoa do que você quiser. Então, por isso que a gente tem que ser ético. Porque se eu quiser convencer... E médico não tem tempo para ficar conferindo as coisas. Então, quando você fala uma coisa muito real, verdadeira, como a premissa maior e menor, no meio, se você quiser colocar o que você quiser... O médico vai acreditar porque ele não tem tempo. A vida dele é muito corrida. Ele já tem que estudar aquele tanto de coisa de medicina. Então o DEA é isso. Eu vou explicar pra vocês que o DEA, ele caiu numa bobice aí de um povo achar um tanto de coisa sobre DEA. Tudo errado. Tudo bocoice. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu trouxe pra vocês, assim, revisão de 2022, tá? Pra vocês entenderem o que tá aqui do meu lado, por isso que eu tô olhando, mas tá aqui, já salvo aqui no celular o print. Então eu trouxe. Então DEA pode emagrecer, pode melhorar o libido, pode ser bom pra memória. Eu vou falar tudo isso pra vocês, tá bom? Então vamos lá. O DEA, ele é... deixa eu contar a história da premissa maior e premissa menor, pra vocês entenderem. Quando eu era pequena, eu era muito gordinha e feia. E aí minha irmã, a Georgia, era muito magrinha, bonita, loura, do olho azul, maravilhosa. Então todo mundo chegava na minha casa e ficava assim, nossa, que menina linda. Olhava pra Georgia e falava assim, nossa, que maravilhosa, que linda. Aí eu chegava assim e elas, que menina bonita, hein? Nossa, que interessante. Assim, eu era criança, mas eu entendia o recado, né? Então, eu desde pequena, eu entendi que eu não era a mais bonita das mulheres, das meninas, e depois eu fui crescendo e fui entendendo que esse tem um processo mais complexo, que eu não vou falar sobre isso hoje. Aí, eu tinha 3, 4 anos, então eu tinha meio raiva da minha irmã, porque ela era bonita demais e eu era feia, olha que coisa.
Então eu ficava tentando a vida da minha irmã. Apesar de que eu era louca com ela, a gente brincava o dia inteiro e tudo. Então eu falava assim, Jorge, é o seguinte, você é caçula. E aí a Jorge falava assim, o que é isso? Eu falava assim, caçula é quem matou Jesus. O povo caçula foi que matou Jesus. Coisa de criança, gente. E ela falava assim, não, eu não matei Jesus, eu não sou desse povo. Aí eu ia atrás da minha mãe, presta atenção, gente, o que é, como que vocês se enganam na mídia? Olha, caçula é a mais nova da casa. Então eu peguei uma premissa maior, que ela realmente era caçula. E aí eu inventei algo aí no meio, tá? Que caçula era uma classe de pessoas que mataram Jesus. Coisa de criança, tá? E aí eu peguei uma premissa menor, que ela é a mais nova da casa. Então, se caçula é o mais novo da casa e ela é a mais nova da casa, logo ela é caçula. Aí eu chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, a Jorge é caçula? Aí a Jorge, sou mãe, sou ela, Jorge. A minha mãe falava, Jorge, você é caçula. Ai, meu Deus, eu não quero ser caçula. Olha pra você ver, a minha irmã, que tinha na época 3 anos, eu tinha 4, ela caía no jogo de 3, premissa maior e menor verdadeiras, com uma mentira no meio. E vocês, médicos, com 30, 40, 50 anos, continua caindo no jogo de 3, tá? Então é tipo assim, esse hormônio DEA é maravilhoso, ele tem uma função, né, de intracrinologia. Eu vou ensinar pra vocês o que é isso. Então o DEA, ele é um precursor de hormônio, isso é real. Ele é um precursor de hormônio que ele pode virar testosterona. Então ele vira testosterona, ou a testosterona vira estradiol, ou ele vira androstenediona, que vira estrona, que pode virar estradiol. Então ele pode. O DEA é um hormônio que vai virar hormônio masculino e feminino. Bom, legal, premissa maior verdadeira. Então, eu viro pra você e falo assim, olha, o DEA, ele tem uma função aí de ser precursor de hormônio. E como a intracrinologia, que é uma característica dele, é crucial dele, olha que louco que o DEA faz. O DEA é um pré-hormônio que ele entra, se vamos supor que você não produz mais estradiol no seu corpo. E aí sua célula tá precisando de um hormônio que chama estradiol. Então o DEA, ele é capaz de entrar na célula, produzir estradiol e, se sobrar, anular aquilo ali. Então ele vai trabalhar o hormônio só que você precisa. Gostou da minha premissa maior e da minha menor? Então, o DEA é um pré-hormônio que se transforma em testosterona e estradiol. Maravilhoso. O DEA tem uma característica bioquímica, biofisiológica de intracrinologia. Isto é, ele é capaz de sair DEA, entrar na célula, ver o que a célula está precisando, produzir o que a célula está precisando e não deixar excesso daquilo que ele produziu. Pelo amor de Deus, esse hormônio é maravilhoso. Então, se ele faz isso, então quando uma mulher não pode usar estradiol, ou quando um homem não pode usar testosterona, ele é perfeito. A mentira tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Não é assim. Olha pra você ver. Ele realmente é um pró-hormônio. E ele realmente pode entrar na célula e transformar naquilo que precisa. Mas os estudos têm demonstrado que o DEA, ele vai agir numa faixa etária de uma população específica. Por quê? Porque determinada época da vida, se você usa o DEA, você pode hiperestimular algumas células que parece que precisavam e não precisa. Então, não é assim. A medicina não é assim tão simples. Então, se eu pego e te mostro todos os artigos científicos que o DEA se transforma em testosterona e estradiol. Então, te provo. Olha como é que as pessoas são, assim, maliciosas.
E aí eu te mostro todos os artigos científicos provando que o DEA entra na célula, só produz aquilo que precisa. E se sobrar, não vai voltar para a célula, então não sobra hormônio demais em célula nenhuma, nem de testosterona, nem... Ah, tá ruim aí, olha aí pra mim, não posso ficar ruim aqui a internet não. Você começa a concluir que o DEA é maravilhoso. Só que no corpo humano, o DEA, porque no corpo humano, gente, cada coisa funciona de um jeito, em cada idade, em cada sexo. Então, olha que louco. O DEA em homens, ele tende a aumentar o estrogênio, que é hormônio feminino, tá? Então ele tende, homens quando começa a usar DEA, ele tende a subir hormônios femininos. Então DEA não deve ser usado em homens de forma assim, a não ser que tenha uma característica específica, depois eu vou explicar. Mas, quando você usa em homem, esse homem vai tender a fazer características sexuais femininas. Então, se você pode pegar um DEA, usar num homem, vamos supor, eu vou usar o DEA no homem porque ele não pode usar testosterona por causa de algum problema, trombogênese. E aí você usa DEA pra memória, pra ele ter mais libido, pra ele ter mais energia, e ele vai começar a crescer mama. Por quê? Porque o DEA em homens tende a aumentar estrogênio. Porque não é... O hormônio, gente, ele não trabalha igual em ambos os sexos e nem em qualquer idade. Então, vamos lá. Uma mulher... Então, eu tenho que ensinar pra vocês uma coisa muito legal. Então, entenderam do homem, né? Então, o homem... Eu nem vou falar mais, eu nem vou ficar falando de DEA em homens pra vocês. Tá? Lá no final, eu vou falar quando que a gente pode usar DEA e quando que realmente o paciente vai falar assim, doutor, te amo, você me salvou. Porque a gente tem que ajudar as pessoas. Hoje eu gravei um depoimento que eu vou dar lá no meu curso de hormônios. Eu tô gravando alguns depoimentos. E um paciente meu, que já tinha passado uns 10 médicos e muitos famosinhos, e ele não conseguia emagrecer. Ele pesava 110 quilos. E ele tinha uma ferritina ferrada, tá? Mais de 800 de ferritina. E ele tava com uma gama GT de mais de 300. Vocês que são médicos sabem que ele não tava bem. Aí... ele me procurou e aí eu comecei a tratar dele. E esse homem hoje, eu dei alta pra ele, eu falei, posso gravar um depoimento? Depois que ele falou tanta coisa. Por quê? Porque cada pessoa é um. Então, eu preciso, não é só de protocolo, eu preciso entender a particularidade das pessoas. E ele perdeu 22 quilos, o SHBG dele... O gama GT dele foi pra 60, era 300. E a ferritina dele tá em 390. E ele tá um gato, eu vou mostrar a foto dele do antes e depois no curso, né? Porque eu não posso divulgar ele aqui, eu vou mostrar pra médico. Então, ele é um caso, foi interessante, porque ele foi um caso que um dos médicos dele passou DEA pra ele. E ele começou a tomar DEA e começou a achar bom. Mas depois ele teve prejuízo, como eu te disse, de aumentar o estrogênio. Então, assim... pré-hormônio, gente, ele deve ser usado com muita cautela. Por quê? Igual pregnenolona é um pré-hormônio. Por quê? Porque se um paciente precisa de testosterona, dê testosterona. Se um paciente precisa de estradiol, dê estradiol. Se um paciente precisa de progesterona, dê progesterona. A gente não pode, eu não sei o que é pra dar, então eu dou qualquer coisa. Não, nós somos médicos, nós não somos, vendedor de pipoca, que se não quiser de sal, eu dou de doce. Não é assim, tá? Então, presta atenção na questão do DEA. Presta atenção. O DEA, ele é um pré-hormônio. E ele é produzido na mulher em 2 lugares. Nas suprarrenais ou adrenais, que ficam em cima do rim. E também lá no ovário. Ok. Tanto nos adrenais como nos ovários, ele vai produzir androstenediona, androstenediol, testosterona, estrona e estradiol. Qualquer um deles. Mas até onde que vai chegar vai depender do ser humano que está ali. A idade e o sexo é o que mais influencia. E outras cositas mais também, tá bom? Tá, eu fiz olha assim, gente, eu sou muito organizada. Olha o meu... Esse é o meu roteiro, tá? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o DEA,
Quando ele entra num corpo de uma mulher jovem, então nós temos lá as adrenais, ok? O que produz nas adrenais? As adrenais, elas produzem vários mineralocorticoides, etc. ali, produz o DEA, vai produzir, vai ser um precursor de hormônios androgênicos, né? Dependendo, quem já fez o meu curso sabe de cor, né? Da CYP17. Então, sabe como que vai caminhar para lá, como que caminha para a produção de cortisol. Ok, só que o cortisol, ele é o hormônio da sobrevivência. E ele é produzido na adrenal. Então, quando você está muito estressado, você faz pico de cortisol o dia inteiro. Pega o raciocínio, por favor. Eu vou voltar. Quando você está muito estressado, você faz pico de cortisol o dia inteiro. Então, sua adrenal está produzindo cortisol. Então, tende o ACTH, que é o estimulador, a aumentar a produção de cortisol. Só que quando você vai ficando estressado, esse estímulo vai ficando falho e você diminui a produção de cortisol. Então, quando uma pessoa está em estafa, o cortisol basal dela está super baixo, tá bom? Já estão abertas as vagas, tá bom? Ô, amor, ajuda aí o povo que quer fazer o curso, que eu tô ensinando aqui outras coisas. Então, quando você vai precisar de produção de cortisol para uma inflamação, por exemplo, você pegou um Covid, ou quando você tá com uma hepatite, ou quando você tá com uma apendicite, você precisa do cortisol anti-inflamatório. E se você está com cortisol baixo, sua imunidade, sua capacidade inflamatória fica ruim, tá? Então tá. Então você precisa do cortisol para viver, para ter energia e para ter inflamação. Então olha, aí lá produz cortisol, ok? Vocês já sabem tudo. Agora lá também produz, que eu falei, o DEA. Qual que é mais importante, gente? O hormônio da sobrevivência, que é o cortisol, ou o DEA, que é um hormônio para produzir testosterona, estradiol, que é para procriação, etc. O mais importante, o corpo entende que o mais importante é o cortisol. Então, se o cortisol é o mais importante, quando você fica muito estressado, você vai diminuir a produção de DEA. E o DEA é real, tá? Ele realmente é um protetor neuronal e ele ajuda na memória, ele protege o hipocampo contra a ação neurotóxica do cortisol. O DEA é ótimo, mas se você ficar tendo estresse, diminui a produção de DEA. Então, quando a gente vê um DEA muito baixo num exame de uma paciente que não é velha, não é idosa, que ainda tem uma adrenal saudável, eu penso o seguinte: se eu der DEA para aquela paciente, eu tô tampando o sol com a peneira. Porque ela tá com DEA baixo porque ela tá estressada. Se eu consigo tratar isso aqui, o DEA dela aumenta e eu não preciso dar DEA. Doutora Sarina, me ajuda, por que eu não posso dar DEA? O que tem? Eu dou DEA e ela fica feliz. Fica mesmo. Só que essa felicidade, ela é provisória. Porque nós temos no nosso organismo, em todo o sistema endócrino, uma coisa que se chama feedback negativo e uma coisa que se chama feedback positivo. Quando eu, por exemplo, se um homem não tá produzindo testosterona, tá com 300, se eu socar a testosterona nele, ele for para 1.000, 1.500, é maravilhoso. Só que aí, o corpo tem muita testosterona, vai fazer um feedback negativo para o cérebro e o cérebro vai bloquear o eixo que estimula a testosterona para ficar numa boa. E isso acontece com tudo no corpo, tá? Os hormônios, eles funcionam assim. Então, você pensa comigo. Essa mulher, ela tá muito estressada e aí ela chega para tratar com você. Aí o DEA dela tá aquele DEA lá no baixo e você vê que ela tá cansada. E aí você vê que ela tá estressada, de repente o perfil dela, inclusive hormonal, tá de estafa, que isso dá pra ver pelos hormônios dos exames. Aí você vê que a mulher tá estressada, estafada. Aí você pega e fala assim: nossa, coitada, se eu der DEA pra ela vai produzir testosterona, ela vai ter mais, né, memória, ela vai ficar mais ativa, vai ter mais energia, bem-estar. Ok. Só que pensa, se eu der DEA pra ela, a adrenal dela, que já não está produzindo DEA, aí que não vai produzir mesmo, porque o DEA circulante vai fazer feedback negativo e eu diminuo
o ACTH. E isso já foi provado. Quando uma pessoa tem hipercortisolia, isto é, tem cortisol muito alto, por vários problemas que não vêm ao caso agora, o DEA é um bom mecanismo para diminuir esse cortisol. Mas é um mecanismo artificial. Porque se ele tem o cortisol alto porque ele está num pico de estresse, ele tem que passar o pico. É respiração, tá? Ou se ele está num pico de estresse agudo, ele vai ter cortisol alto, tem que tirar ele do estresse agudo. Porque se for crônico, o cortisol vai estar baixo, como eu expliquei. Vocês entenderam? Então, DEA, ele tem que ser dado no momento certo. Se essa adrenal da paciente, então uma paciente mulher que tem uma adrenal íntegra, quanto tempo ela vai ter? 60, 65, até 70, não sei. 65 anos, vamos pôr uma média. Se ela vier com DEA baixo, você não pode ficar socando DEA nela. Porque o que você vai fazer? Você vai bloquear a adrenal dela e ela não vai produzir. Então não adianta você ficar dando 50 miligramas de DEA, 100 miligramas de DEA. Por quê? Ela vai sentir bem, mas você acha certo, você acha honesto, você acha ético você bloquear a função natural dela porque você não sabe intervir no estresse dela? Não. Manda ela para um médico que saiba intervir. Isso não é certo, tá? Então, o seguinte, o uso do Mirena atrapalha a dosagem de DEA? Não necessariamente, tá? Não, necessariamente não, tá? Porque o Mirena é usado por mulheres jovens. O que vai atrapalhar muito a dosagem de DEA, doutora Juliana, é medicamentos psiquiátricos, sim, vários medicamentos, e quando que você vai ver o DEA alterado? Pacientes psiquiátricas, pacientes jovens, púberes, adolescentes, e você vai ver o DEA alterado num estresse agudo, aí ele vai estar alto, e num estresse crônico, numa estafa, ele vai estar baixo. Quando que você tem que usar DEA para tratar? Quando a adrenal não produzir mais. Então, eu vou usar DEA numa paciente que não posso, vamos supor que ela precisa de testosterona e testosterona. Eu não posso usar esses hormônios por algum motivo, atrapalha engravidar. Atrapalha. E você usa o DEA, e aí o que vai acontecer? Ele vai fazer esses hormônios de forma, como eu expliquei para vocês, seletiva. Porém, se essa paciente tem uma adrenal íntegra, você vai fazer uma maldade com essa paciente, porque você vai bloquear a adrenal dela. Então, por isso, eu trouxe aqui os estudos para vocês. O estudo, a revisão que saiu ai, deixa eu ver qual que é a revista. Eu acho que é na Endocrine Society. Sim, é na maior revista americana de endocrinologia. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O Jornal Americano de Endocrinologia e Metabolismo, né? O G100. Essa revista é a revista mais séria que tem, uma das mais sérias que tem sobre endocrinologia nos Estados Unidos. E saiu nessa revista agora, vou mostrar pra vocês, 7 de março de 2022, quer dizer, tem 2 semanas e meia que saiu essa pesquisa. E o que é essa pesquisa? Essa pesquisa é uma revisão muito séria sobre mulheres devem usar DEA? É essa aqui. Mulheres devem usar DEA? Olha, muito sério. Mentira, tá? É inglesa. Não é americana, não é inglesa. De Oxford. Então, vamos lá. O que tem nessa revisão? O que tá falando? Tá falando que pode beneficiar, mas são só alguns casos. E se você, querido, acerta o caso, aí essa paciente vai te amar. Então você pode pegar, eu tenho pacientes, por exemplo, que não tem risco do uso de DEA, que tem lá 68 anos, que tá sexualmente ativa. Gente, a Bruna Lombardi tem 67 anos. A Bruna Lombardi tem 67 anos. Então, uma mulher idosa como a Bruna Lombardi, de 67 anos, ou uma mulher idosa como a Tina Turner, que tem mais de 80. Então, mulheres idosas que são maravilhosas
e que estão na flor da idade e querem continuar tendo sexo, né? Relações sexuais com seus parceiros. E elas querem continuar tendo pele linda, elas querem ter uma vagina íntegra, elas não querem ter dor para poder ter relação sexual. Então, para síndrome geniturinária, o DEA é muito bom. Existe um estudo, trouxe para você, uma revisão da Sociedade Suíça de Ginecologia e Obstetrícia. Olha que legal. Que foi publicado na Climateric, que é uma outra revista super séria de ginecologia e obstetrícia. Eu acho que foi publicada agora em 2021, tudo muito novo. Olha aqui, essa revisão. Essa revisão aqui, ó, é uma revisão da Sociedade Suíça de Ginecologia e Obstetrícia, mas é uma revisão muito bem feita. Eu li essa revisão sobre o uso, o consenso. Olha que lindo, gente. Vocês sabem que eu gosto de consenso. O que é consenso? Consenso é que um tanto de gente foda estudou uma coisa que tava brigando, que o pessoal tava discutindo, e eles concluíram coisas. Então, se você segue consensos, a chance de você acertar é maior. Então, se você, por exemplo, eu tenho 27 anos que eu formei. Então, isso, com o tempo, você vai aprender a olhar para o paciente, fazer a diagnóstico, mas as coisas são mais rápidas. E até os estudos ficam mais fáceis. Mas se você é novato, se você tem 3, 4, 5 anos de formado, né, 8 anos de formado, que ainda não dá tanta experiência, vá pelos consensos. Para de ir pela cabeça de médico famosinho da internet. Vá pelos consensos, pelas diretrizes, que você não erra, tá bom? Tá. Então, pode, às vezes 68 anos pode iniciar, mas tem que avaliar o risco e benefício se ela tá na janela de oportunidade. Tudo tem que avaliar, tá? Então, a pessoa tá perguntando se uma pessoa de 68 anos pode usar hormônio? Pode. Pode. Agora, qual hormônio? Não é qualquer um, tá? E aí, isso eu vou falar mais tarde. Então, o que vocês têm que entender é que o DEA, ele serve para mulheres que não produzem DEA. Se ela não produz DEA e tá faltando DEA, é uma ótima indicação, fechou. Agora, se ela não produz mais DEA e tá faltando testosterona, dá pra ser. Porque a mulher tende a androgenizar o DEA, então a produzir mais testosterona. Homem não, o homem tende a produzir mais estrogênio. Então, mesmo se um homem tá com falência adrenal, se você socar a DEA nele, o que vai acontecer é que ele vai tender a produzir mais hormônio feminino, tá, gente? Por favor, tá? Então, o DEA, ele é um joca, o DEA é um precursor. Ele é porque é o seguinte, existe uma cadeia, deixa eu pegar uma apresentação de um dos cursos meus, não é mais assim, tá? É porque eu não vou mostrar, o meu curso tá todo inédito, mesmo quem já fez todos os cursos vai amar, todo mundo sabe, todo mundo que repete curso meu sai elogiando e gostando, porque eu nunca dou curso repetido. E esse curso é um curso totalmente prático, onde eu peguei todas as dúvidas dos ginecologistas e endócrinos desses últimos 2 anos, alunos meus, e coloquei num curso de forma didática. Então, isso aqui não é do curso agora, esse é do curso anterior, tá? Então, tem uma cadeia assim, ó, pra quem é novo nos hormônios, pra você que é médico, mas nunca trabalhou hormônio. Então, aqui é a cadeia na adrenal. Então, nós temos várias substâncias que vão virando outras, tá vendo? Então, aqui, ó, nós temos o DEA. O DEA, ele pode virar androstenediona e virar estrona, e androstenediol virar testosterona, que vira estradiol. E a estrona também vira estradiol, esse cor-de-rosa aqui. Então, assim, é uma cadeia. E como, doutora, que vai virar uma coisa ou outra? Depende das enzimas que estão ali. Então, se você tem mais enzima CYP17, você vai tender a fazer mais androgênios. Se você tá dentro da área lá, reticular da adrenal, você vai tender a ir para um lado. Se você tá no ovário, você vai tender a ir para o outro. Isso tudo não é para você saber, que você que não é médico, não. Isso é para os médicos têm que saber. Por quê? Por que ele tem que saber? Porque ao avaliar uma pessoa, essa cadeia tem que vir na cabeça dele e ele não tem que ficar funcionando só com os protocolos. Eu dou protocolo? Dou protocolo, dou. Porque eu acho que ajuda.
Eu tenho DEA desde os 35 anos. Não, todo mundo tem DEA, tá? Pizzaria legal. Todo mundo tem DEA. O DEA é produzido por todo mundo. Agora, você tem DEA abaixo desde os 35, você é estressado. Você tem que tratar o estresse e não ficar usando DEA, porque senão vai com a sua adrenal, tá bom? E aí, o que eu tava falando mesmo? Então tem uma cadeia. Então, se a paciente precisa de testosterona, e às vezes ela precisa de DEA e testosterona, dá pra você dar DEA. Mas ela tem que estar com a adrenal sem funcionar. E você tem que dar pouco. Por quê? É só o suficiente para que ela faça a reposição. Então, eu tenho pacientes que retornam à vida sexual, que tem mais energia, que conseguem treinar com mais disposição, que tem aí 65, 70, 75 anos com DEA e dá bem. Agora, pacientes jovens com uso de DEA, isso não funciona. Então, por que veio falar essa revisão que eu acabei de mostrar pra vocês, que saiu antes de ontem? Saiu 7 de março, né? Saiu tem 3 semanas aí, 2 semanas e meia. O que essa revisão fala? Ela fala exatamente isso que eu sempre falei. Eu sempre falo isso nos meus cursos, mas eu nunca vi uma revisão tão didática falando o que eu sempre falei. Olha, quer usar DEA? Usa no momento certo, no sexo certo. Então você vai usar na mulher quando ela já tem falência dessa adrenal, ela já tá com uma andropausa, ela já é idosa. Gente, pelo amor de Deus, vou falar bem pertinho de vocês. Não existe essa bobice de fadiga adrenal por estresse. Pelo amor de... doutor, eu tô usando DEA porque meu médico falou que eu tô com falência adrenal por estresse. Então, já expliquei como é que faz. Se o médico falar que você tá com falência adrenal por estresse, né, estafa adrenal, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua bolsa e você vai sair correndo. Então, você pega a sua bolsa, junta, né, então vamos supor que você tá lá, o médico tá falando. Então o médico, olha, você tá com falência adrenal de estresse, eu vou te dar DEA, e você é da minha idade, você tem 52 anos, ou menos, ou 55 ou mais, mas você é jovem igual eu, ou você tem 38, 40. Aí você vai lá, sua bolsa tá no carro, você pega a bolsa e fala assim, dá licença, é o seguinte, eu vou ali no banheiro, eu tô levando a bolsa só porque assim, pra eu retocar o meu batom, daqui a pouco eu volto. Você pega a bolsa, e você pega e sai correndo. Não pega o elevador. Você desce pelas escadas e sai correndo. Nunca mais volta nesse médico. Porque ele tá falando asneira. Porque isso não acontece. Já tá provado pela ciência. E não tem corrente. Não tem corrente favor ou contra, não. Todos os trabalhos demonstram isso, tá? Se você for estudar e colocar lá no PubMed, não tem corrente contra ou a favor, não. Todas as revisões científicas de DEA que eu peguei de 2011 até 2022, agora, essa de 7 de março, elas estão em consenso. Para que serve o DEA? O DEA serve para síndrome geniturinária local. Olha que louco! Por isso que eu gosto de diretriz. Tem uma diretriz, se não me engano, eu acho que é de 2012, da Febrasgo, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, mandando usar DEA intravaginal para síndrome geniturinária. O que é a síndrome geniturinária? Secura vaginal, dispareunia, dor para relação sexual, atrofia, a mucosa vai perdendo o viço. Hoje eu falei com uma paciente minha. Sua mucosa vaginal tem que ficar igual de uma adolescente. Minhas pacientes, eu tô colocando ginecologista lá na minha clínica agora, porque eu já vou encaminhar minhas pacientes tudo pra ginecologista, pra elas terem uma ginecologista que se preocupa com a mucosa vaginal de adolescente. Todo mundo tem que estar com a vulva vagina linda. Porque beleza, gente, tem nada a ver com beleza. É saudável. Então eu quero todas as minhas pacientes com lubrificação na hora do sexo, sem dor, com prazer, e elas não podem ter infecção urinária de repetição, porque faz parte da síndrome geniturinária, infecção urinária de repetição, né? Perder xixi à toa. Então, é o seguinte, esses casos você pode usar DEA intravaginal, tá? E naqueles outros casos que eu acabei de explicar, das pacientes que têm adrenal mais velhinha, que já não produz muita adrenal e precisa de reposição hormonal e perdeu a janela de oportunidade para uso da terapia de reposição hormonal com estradiol. Então essas pacientes, elas têm o direito de ser felizes porque elas ainda são novas,
né? Tem várias aí muito novas, tem muitas mulheres. A Suzana Vieira é nova e ela tá na flor da idade aí. Eu não sou uma mulher de 52 anos do século passado, mas hoje as mulheres de 52 anos, elas estão todas com a minha cara. Então elas precisam ter vida de jovem. Então, olha o dado que eu trouxe pra vocês, gente. Em 1900, a média de idade de uma mulher de sobrevida era 47 anos. Em 1900. Tá? Em 2020, nós estamos com a média de idade 85 anos. Então, isso, uma média. Mulheres que... Depois eu vou falar tudo. Uma mulher que teve vacinas, né? Não teve tuberculose, ela tomou vacina de catapora, ela tomou os antibióticos que ela teve, ela se alimentou bem. Uma mulher, então, na nossa idade, que quem tá com 50 anos hoje, a gente deve viver até uns 90. Se a gente parte do pressuposto que a gente vai entrar na menopausa entre 45 e 50, as mulheres hoje, elas passam metade da vida delas em menopausa. E o que acontece na vida de uma mulher na menopausa? Ela é preparada para a morte. Vou falar de novo. A menopausa é o período onde o corpo prepara você para morrer. É isso mesmo. Vamos falar na lata. O que acontece com a mulher na menopausa? Os hormônios dela caem e ela perde. Ela vai ter... Qual que é a propensão? O que vai acontecer com ela sem esses hormônios? Ela vai tender a ter secura vaginal, queda da libido, engordar, depressão, osteoporose com fraturas. Ela vai ter nenhum colágeno, isto é, ela vira um zumbi. É isso. Eu entrei na menopausa aos 35 anos. Então eu entrei em 2005. Eu virei pro doutor Haroldo Camargos, que era o meu médico, eu falei assim, que eu não quero virar zumbi. Por quê? Eu vou ter depressão. Por que uma mulher na menopausa tem depressão? Porque a depressão, gente, ela é fisiológica do envelhecimento, olha que louco, para te preparar para aceitar a morte. Só que eu não vou aceitar a morte aos 35 anos, mas nenhuma mulher vai aceitar a morte aos 50. Então, isso é porque nós estendemos a vida dessas mulheres e esquecemos de estender a qualidade de vida. Esquecemos não, vocês que então não cuidam disso. Eu não esqueci não que eu estendo a qualidade de vida das minhas pacientes todas. E dos meus alunos também. Se você for tratar com um aluno meu, ele vai deixar você com osso. Já mostrei minha densitometria aqui, guardaram, né? Eu já mostrei minha densitometria óssea aqui, gente. Minha densitometria óssea, essa aqui é a do ano passado. Desse ano deu melhor ainda. A minha densitometria óssea, olha aqui onde é que é, ó. Ó, 52 anos. Por quê que eu tenho osso de 35 anos? Porque todas as minhas pacientes têm que ter osso de 35. E o meu cérebro? Hoje eu tenho um cérebro, eu acho que eu tenho uma capacidade de raciocínio melhor do que eu tinha aos 40. Então, a mulher, olha que doido que é o corpo. Você precisa morrer, lógico. A planta nasce, cresce, produz, morre. O peixe nasce, cresce. Você precisa morrer. Você tem que morrer. Por quê? Pra você deixar pros outros, as outras gerações tomar conta e tomando conta. E depois eles vão envelhecer e vão morrer. Isso é vida natural. Só que o meu corpo tá preparado pra morrer num momento onde eu ainda tenho mais 40 anos de vida. Porque a medicina evoluiu muito e me deixou viva. Então, já que é pra eu viver 40 anos aqui, então eu tenho que viver bem. Eu tenho que ter performance física. Eu tenho que correr, andar. Então eu faço um compromisso com as minhas pacientes e os meus alunos têm que fazer um compromisso com as pacientes dele. Você, aos 70 anos, tem que subir a Champs-Élysées. Sem bengala. Tem que ter performance física. Pra quê? Pra ir pra Maldivas com namoradinho ou marido na época, não sei, 70, 80 anos, não interessa. Ela tem que ter performance sexual. Você já pensou, gente? Você fica 40 anos sem ter relação sexual, sem beijar, sem ter tesão, sem ter frio na barriga. Quer dizer, a vida vai ficando mesmo chata, você vai querer morrer. Então, você tem que ter capacidade física, performance física, você tem que ter performance sexual.
E você tem que ter uma coisa que as pessoas costumam, não, doutor, isso é da idade, eu tô perdendo. Outro dia, uma ginecologista paciente minha com 60 anos falou assim, não, eu tenho um perda de memória, mas é da idade. Da idade, caramba. Por quê? Porque se essa mulher tem 60 anos e ainda vai viver mais 30, como assim que ela aceita perder memória? Não pode. Então nós temos que, médicos, nós temos que cuidar do paciente. Não é pra ela ficar linda, mas linda é a consequência. Mulheres bem cuidadas e homens bem cuidados ficam lindos. Mas a consequência da saúde é beleza. Tá? É a consequência. A saúde é o quê? Olha o meu colágeno. Vocês acham que eu tô com esse rosto que é porque Thaísa cuida dele? É também porque Thaísa cuida dele. Mas olha pra vocês verem. Eu tenho a pele boa, mas eu cuido desde quando eu entrei na menopausa. Por quê? Porque eu sei que menopausa detona a pele. É aquela, vocês já viram aquelas amigas? Você encontra com suas amigas todo ano. Ah, oi, tudo bem? Nanana. Então você tem aquelas amigas da época de faculdade. Aí, de repente, você vai para um encontro desse anual. Você chega e as mesmas amigas estão lá, tem uma que você não reconhece. As pessoas, assim, a velhice, o envelhecimento, ele é muito cruel. Às vezes você vai linda, linda, linda e fala assim, não, minha genética é ótima. De repente, de um ano pro outro, você é destruída. Seu colágeno acaba. Você cai todo, igual a Suzana Vieira fala, cai tudo, só sobe a gengiva. Então, olha pra você ver. Isso acaba com a autoestima de uma mulher. Acaba. Mas isso não é o problema principal. É porque o que tá aqui, gente, tá refletindo o que tá lá dentro. Então, quando eu falo que a paciente tem que ter músculo, é porque eu quero que essa paciente tenha osso. Por que vocês acham que uma mulher que não faz reposição de estradiol desde 2005 tem o osso assim? Gente, vocês ficam olhando, não é só, é só o fêmur, não é só a coluna, não. O fêmur também, tá tudo ótimo comigo, cadê? Tá tudo ótimo, o fêmur também. Tá? E agora que eu fiz esse ano no Mater Dei, veio melhor ainda. Veio 1,5% a mais de osso. Gente, eu tenho 50% mais que osso. Uma mulher que tá na menopausa há 17 anos e não usa estradiol. Por quê? Porque existem uma série de coisas. E não é ideia que eu tô. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Essa mulher, se ela tiver risco de câncer de mama, essa mulher é uma mulher que você vai ter que ter muito cuidado, usar hormônio pra ela. Então, porque você tem que dar osso pra ela, você tem que dar hormônio pra ela, você tem que dar cérebro pra ela, você tem que dar lubrificação, você tem que dar orgasmo pra ela, mas você não pode dar câncer pra ela. Então as pessoas ficam nessa assim, se eu fizer isso eu vou ter câncer. Não, se é pra ter câncer, então não vão fazer nada. É pra fazer tudo e não é pra ter câncer. Existe isso, tá na ciência, tá nos livros, e é só a gente aplicar. Mas, você fica só preocupado, sabe com o quê? Eu tô falando pros médicos. Você fica preocupado de ficar hipertrofiando as menininhas. Primeiro que vocês são uma cambada de bocó. Por quê? Porque essas meninas não precisam de muita coisa pra hipertrofiar, não. Porque elas têm testosterona até nos cílios. E segundo, porque elas não têm dinheiro pra te pagar. Quem que vai pagar? Quem que vai pagar a sua aposentadoria? São os pacientes mais velhos que estão precisando de você para que você dê longevidade para eles. Então eles trabalharam a vida inteira para pagar um bom médico para poder ajudá-los a ter longevidade. E aí você fica lá tentando fazer parceria com a bodybuilding, que não tem onde cair morta e ainda fica intoxicando o fígado dela. Falei. Pronto, falei. Então, gente, saiba direcionar a sua vida para ajudar as pessoas. É isso que você tem que fazer. Direcionar a sua vida para ajudar as pessoas. Então o DEA, ele é indicado na síndrome geniturinária e é indicado para mulheres que perderam a janela de oportunidade. Nós vamos falar de janela de oportunidade lá no meu curso, que não é 10 anos, nem 5. Tá? Você tem que saber, existe um questionário que você preenche que, isso perdeu, isso não perdeu. É relação custo-benefício. Tem gente com 15 anos tomando hormônio e tá ok. Tem gente com 5 que não tem mais indicação. Você tem que saber, tá? E aí, perdeu a janela de oportunidade, mas ela precisa subir a Champs-Élysées. Ela precisa colocar a roupa pro casamento do bisneto dela e tá linda. Ela não quer colocar um decote e ficar as pelancas caindo atrás. Ela quer, porque isso aqui é reflexo do que ela é lá dentro. Ela quer poder ter sexo com o marido dela. Ela quer
escrever um livro sobre a vida dela. Então essa mulher, ela precisa receber hormônio. Mas qual? Então esses casos você pode, com muita cautela, se tiver indicação, lógico, depende dos exames, e passar o DEA para ela. Agora, é só o DEA? Não, pode ser que não. Você tem que dar, às vezes, você tem que dar uma testosterona associada, poeira, porque ela fica muito sensibilizada. Você tem que avaliar cada caso. Nós estamos falando de ideia hoje. Mas essa mulher tem que ter performance. Não é para as mulheres ficarem arrastando. E nem homens. É porque hoje eu tô falando do ideia para mulheres. Então deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Vou pegar os artigos científicos para poder lembrar. E aí vocês podem, lá na caixinha de pergunta, perguntar. Deixa eu pegar os artigos científicos para eu lembrar. Então, eu já passei para vocês a revisão, né, do The Journal of Clinical Endocrine Metabolism. Ó, falei bonito. Essa é a revista mais fodástica, uma das mais fodásticas e mais sérias de endocrinologia, mostrando, deveria ser administrado DEA para mulheres? Saiu agora, dia 7 de março de 2022, é uma revisão bem boa, falando não. No geral, não. Mas quando for passada a janela de oportunidade, sim. E se for uma síndrome geniturinária para você usar intravaginal, também sim. Esse trabalho, uma meta-análise, é sobre a suplementação do DEA para melhorar a massa magra em mulheres idosas. Sim! Sim. Por quê? Porque essa paciente, ela já... idosas, eles estão considerando que essas pacientes já perderam a janela de oportunidade, elas precisam ter, elas estão sarcopênicas, elas precisam melhorar, perder gordura e ganhar músculo. Ideia pode ser uma boa indicação. Por que pode? Porque você pode usar anabolizante nessas pacientes, né, gente? Existe os anabolizantes pra gente usar em quem precisa, tá? Anabolizante não existe só para poder prender as pessoas no mercado negro, não. Existe anabolizante lícito que vende nas farmácias ou você pode manipular e que eles têm indicação para determinados casos. E o caso da sarcopenia do idoso é um caso bem interessante que você pode usar, por exemplo, uma nandrolona, uma oxandrolona, depende do caso. Mas aqueles avaliaram se o DEA ajudaria a ganhar massa magra em paciente idoso. E sim, ajuda, tá? Tem esse estudo aqui, também é uma revisão sistemática sobre... esse é legal. Essa revisão tá falando o que o DEA faz com o cortisol, com a leptina, a adiponectina e enzimas hepáticas. Sabe o que ele faz? Com quase tudo, bosta nenhuma. Então, ele não mexe na leptina, ele não mexe na adiponectina, ele não mexe nas enzimas hepáticas. Mas, em compensação, ele abaixa o cortisol. Tem muito trabalho mostrando que DEA abaixa o cortisol. Então, caro doutor e doutora desavisado, cortisol alto em estresse não é problema. Nada de ficar dando ashwagandha ou rhodiola rosa ou esses adaptógenos para os pacientes. Isso não vai resolver o problema do paciente e ele não vai ter você como seu último médico. O paciente, ele tem que escolher você como seu último médico. Isto é, depois que eu fui na doutora Mônica Demian, que eu acabei de ler aqui embaixo, a doutora Mônica Demian é uma médica fantástica, ela é um perfil de último médico. Então, depois que um paciente vai na doutora Mônica, o que acontece? Ele não vai mais em outra. Por quê? Porque essa médica vai cuidar dele como um todo e não vai nas ondas dos famosinhos da internet. Ela vai estudar. Então, a doutora, foi coincidência, tá? Na hora que eu falei, a doutora Mônica, uma ex-aluna minha que é fantástica. Essa eu indico. Então, essa, por exemplo, Bel Talo, passou por 5 médicos. Por que ela passou por 5 médicos? Porque ela não achou uma doutora Mônica, uma doutora Valéria Vornis, Olha, vou ter um tanto de médicos. Os meus alunos, gente, estão tudo famosos. Tá chato, porque eu não consigo passar paciente pra eles. Porque é um saco, porque tá tudo com as agendas lotadas. É um saco. Então eu tô precisando de novos alunos pra eu indicar. Porque os meus alunos, eu acho que a Mônica tá foda. Mandar paciente pra ela, que só deve ter pra dezembro. Então,
Vocês médicos mais desavisados, nada de ficar passando coisa para diminuir cortisol. Vocês têm que saber modular cortisol por meio da interferência psicocomportamental. Se não sabe, vai aprender, tá bom? Ah lá, o último médico dessa mulher aqui é o Dr. André Dalefati, não é o Dalef. Ele é meu aluno. Olha que lindo, doutora Andréia. Ele é meu aluno. E ele é realmente maravilhoso. E ele tá assim a agenda dele. Por quê? Porque ele resolveu fazer uma medicina de verdade. Então, meus ex-alunos, aluno meu, gente, não é para ficar aprendendo o protocolo. Mas eu dou. Mas não é. O aluno meu, ele só sai do curso para brilhar, para ser o último médico da vida de vocês. Por quê? Porque ele não vai na onda de ideia da internet, tá bom? Então vamos lá. Esse então não é para usar cortisol. Então DEA abaixa cortisol. Então cuidado, porque você tá lá, o paciente tá bem, você soca a DEA nele. Além de você bloquear a adrenal dele, que estava funcionando bem, você diminui o cortisol dele e atrapalha a capacidade anti-inflamatória dele. Você acha isso bonito? Muito feio. Muito feio mesmo. Não faça isso, tá bom? Então, nós só vamos usar DEA quando precisa. E a quantidade é ínfima. Gente, olha, por isso que às vezes é bom a gente entender de decoração. Eu entrei em bosta nenhuma, mas eu fiz. Hormônio é igual decoração. Menos é mais. Pra que vai socar a DEA na pessoa? Usa o mínimo que ela precisa. E funciona. Aí tem o consenso, que eu já falei pra vocês, da síndrome geniturinária. E tem também esse uso de andrógenos por meio do DEA na intracrinologia. Já ensinei pra vocês o que é intracrinologia. Isso aqui ensinando, esse artigo é maravilhoso, ensinando que o DEA, essa capacidade do DEA é maravilhosa. Por quê? Porque aí eu posso usar o DEA numa paciente mais idosa e eu tenho mais ou menos tranquilidade de que ela não vai ter um hiperestrogenismo e ela não vai fazer câncer de ovário, câncer de endométrio, às vezes até de mama. Mas existem alguns trabalhos que mostram aumento de câncer no uso do DEA. E isso aí tá ligado mais à dose. Pasmem, dose. Então, se você usar DEA no tanto bom, você vai contar com o fenômeno da intracrinologia e aí ele vai chegar lá, onde precisa de testo, vai fazer testo, onde precisa de estrogênio, vai fazer estrogênio. Tudo muito suave, tá? Porque DEA não é essa coisa também que vai transformar uma idosa numa jovem. De jeito nenhum, não é o hormônio da juventude. Mas vai ajudar pra caramba, vai ajudar a memória, vai ajudar a cognição, tá bom? Só que tem que ir com calma, tá? Então, gente, agora eu vou falar uma coisa mais importante. DEA é proibido no Brasil? Gente, todo mundo vai responder pra mim. Sim ou não? DEA é proibido no Brasil? Sim ou não? Eu quero ver o que vocês acham. Por quê? Porque os bocó, eu também caí nessa. Em 2016, houve uma determinação da Anvisa, não sei, que ótimo. Olha que legal isso aqui. Uma resolução da Anvisa para que esse laboratório específico seja proibido de vender DEA. E de lá para cá, eu achei umas 10 resoluções da Anvisa proibindo o uso de DEA por determinado laboratório. Igual ele faz assim, ó, tal laboratório, Baby Boca da Parafuseta Corporation, você está proibido de vender melatonina. Tal laboratório, Rebiboca da Parafuseta S.A. Você está proibido de vender e fazer propaganda de cáscara sagrada. Então, o DEA, ele é proibido para determinados laboratórios de venderem essa substância e fazer propaganda. Mas a substância em si, ela não está proibida no Brasil. Ela, inclusive, ela faz parte da lista C5, que é da portaria. Vou ler para vocês a portaria. A portaria. Cadê a portaria aqui? Ai, de 1998. Eu sei só a data, mas eu não sei a portaria. Número 344, de 12 de maio de 98. Então, 12 de maio não é proibida, tá, Maieline? Não é. Valéria, não é. Fernanda, não é.
ela é controlada, isso mesmo. A prasterona e ideia, nenhuma das duas são proibidas. O que acontece é que ela faz parte de uma lista, que é a lista C5, da portaria 344 de 12 de maio de 98. O que essa portaria fala? Que ela pode ser vendida desde com receita médica, ou de dentista ou veterinário, caso seja o caso. Então, ela é autorizada tanto que ela tem uma regulamentação, mas ela não pode ser vendida à torta direita sem receita. É isso. Ela é considerada nos Estados Unidos um suplemento. Então, nos Estados Unidos, você compra 10 em tudo quanto é esquina. Você compra 10 de 50, você compra 10 de 70, você compra 10 de 25. Tudo quanto é esquina. Não precisa de receita nem nada. É considerado um suplemento. Mas daí é um hormônio. Como a melatonina também é um hormônio. Nos Estados Unidos ela é considerada suplemento. E aqui no Brasil também a melatonina é considerada suplemento, apesar de não ser. Mas o DEA, ele é hormônio. Lá nos Estados Unidos é considerado suplemento e aqui no Brasil ele é considerado hormônio anabolizante. Então nós temos essa portaria, que é de 1998, que regulamenta o uso do DEA junto com o uso de um tanto de substância. Então não é proibido, tá? Ela precisa de receita, ok? Pregnenolona, ela não é considerada um hormônio. Ela é considerada um pré-hormônio. E eu vou te falar a verdade, Bel. Do jeito que os médicos estão usando, eu até acho ruim ser proibida, não. Porque os médicos não sabem o que dá e dá pregnenolona pra servir pra um tanto de coisa. E isso não é bonito, tá? Pra não falar aqui esse charlatanismo. Então, vamos lá. Vamos ver as perguntas. Fiz esterectomia total e sinto dor e ressecamento. O que fazer? Blogueirinha de Orlando. Blogueirinha de Orlando, você precisa fazer reposição hormonal. Caso você não tenha contraindicação, igual eu. Eu também tirei os ovários aos 35 anos. E eu faço reposição hormonal a 17, tá? O que você vai usar é que depende. Eu te aconselho a atrasar o uso do estradiol se você pegar um médico bem bom e esperto, tá bom? Então, seguinte, vamos lá. Sara de Castro. O que fazer quando os implantes hormonais encapsulam e deixam de produzir efeito? Doutora Sara, isso não ocorre. Se isso aconteceu, os seus implantes foram colocados no lugar errado ou você teve uma reação anormal a isso que poderia ser revertido, inclusive com o uso de anti-inflamatório esteroide ou não esteroide. Isso nunca, eu já implantei, já devo ter implantado umas 4.000 mulheres. Isso não acontece. Inclusive, a fibrose que acontece natural, ela é necessária. E eles continuam fazendo efeito, tá bom? Esse é um dos casos que eu vou ensinar os meus alunos a não acontecer, tá? A dose baixa pode bloquear a adrenal? Fernanda, eu não sei qual dose que bloqueia, porque não tem estudo assim certinho sobre isso. O que eu sei é, para que você vai usar se a indicação não é usar? Se a paciente é jovem, vai tratar a adrenal dela, tá? E eu ensino, tá bom? Parei o DEA, pois quero engravidar. E o meu cabelo estava caindo horrores. Lógico, porque você estava androgenizando. Se você quer engravidar, eu acredito, Carol Alves Rodrigues, que você não tem em torno de 65, 70 anos. Você deve ser jovem. Então, separou ideia porque Deus tocou seu coração e falou assim, para com essa bobice que alguém bocó te passou esse medicamento. Porque não era pra te passar nessa idade, tá bom? Então, graças a Deus que você parou, você tava androgenizando e tava em excesso. Porque não era indicação uma mulher da sua idade tomar DEA. Então, vamos lá responder. Doutora, DEA é encontrado no ômega 3? Não. DEA é um hormônio, tem que ser feito hormônio. DEA, vamos lá. Sete Keto, o que tem a dizer? Do Sete Keto, eu tenho a dizer o seguinte. 00 bolinha O. Eu me calo. Por quê? Porque se nem a ciência tem a dizer do Sete Keto, querida, eu não vou ter, não. Porque eu não vou inventar para você que Sete Keto é maravilhoso para emagrecer por causa de meia dúzia de blogueiros que foi lançado lá para o ano de 1998 até 2005. Em 98 até 2005 teve uma onda de Sete Keto, tá? E aí
Teve gente que desenterrou o sete quieto lá para 2010, mas aqui, sete quieto não tem praticamente estudo nenhum para eu dizer algo. Então, não vou dizer. Então, eu acho que você não devia usar nada que não tem estudo suficiente em humanos. Tá? Não é a mesma coisa que DEA. Todo mundo fala que sete quieto é o DEA melhorado para emagrecer. Esquece isso, isso é coisa de gente para vender, tá? Olha, se eu virar para você, deixa eu ver quem perguntou isso, que é bem legal. Juliana, doutora Juliana, se eu virar para você e falar assim, olha, dipirona melhora a dor de cabeça. Você fala assim, nem vou seguir essa médica falando isso. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha, dipirona é maravilhoso para crescer a sobrancelha e os cílios. Você vai pegar a massa e vai passar a me seguir. Você tem que tomar cuidado, porque essas coisas muito mirabolantes dão seguidores. Mas nem sempre são sérias, tá bom? Então, nada de usar essa etiqueta para emagrecer, que você só vai perder seu tempo. Procura um médico bom. Vamos lá. Silicone, evitar a reação do silicone. Peraí, isso aí não tem muito a ver, não. Vou pedir a Thaís depois para me ajudar com isso aí. Quem tem cortisol baixo, se você usar a DEA, vai abaixar mais? Vai te detonar, tá? Eu já vi isso, a pessoa chega com cara de estafa, sem energia nenhuma. No início, o DEA vai melhorar e depois ele vai piorar a sua energia, porque ele vai abaixar o cortisol. Suspender, eu não falei para suspender o uso da tibolona, não. Você só me perguntou, vamos lá, Edna Freitas. Numa live, ela me perguntou se tibolona podia causar câncer. Aí ela falou aqui que suspendeu o uso da tibolona porque eu mandei suspender o uso da tibolona. Então, vamos lá. Edna, a tibolona tem estudos que mostram que ela causa câncer de mama. E tem estudos que mostram que ela não causa. Mas como tem estudos que mostram que causa, eu não uso tibolona nos meus pacientes. Mas você não vai ter câncer de um dia para o outro. Então, se você está com consulta marcada com algum médico, você falou que você não está dando conta de esperar a consulta, pode ir usando a tibolona, que você não vai ter câncer nesses 3 dias, 5 dias, um mês de tibolona, não. Tá? Mas existem estudos que demonstram que tibolona aumenta as chances de câncer de mama. E para osteoporose, ele é razoável, mas tem outras coisas melhores. Então, vamos lá. Eliene Rinco. Usar DEA para homem de 48 anos é dose alta? Eu não uso DEA em homem de idade nenhuma. Eu não sou louca. Por quê? Vamos supor, eu não sei quanto que esse homem tem de teste de estrogênio, mas eu sei que DEA em homem vira estrogênio. Eu vou arriscar? Se todos os artigos falam que DEA para homem não é bom, para que eu vou usar? Se eu sei tratar meu paciente, para que eu estou usando falta de energia? Eu tenho que saber tratar o homem. Você não sabe o que ele tem? Manda para alguém que descubra, tá? Todos os casos de homens com problemas hormonais, hoje na modernidade, são resolvíveis. DEA e testo pode usar no mesmo período? Poder pode, se tiver indicação de ambos, tá bom? Então, é isso. Que mais? Vamos ver se tem mais umas coisas. Suores na região do pescoço, sono, irritação, 41 anos. Será que estou entrando na menopausa? Bem, o fogacho, calorão, é um sinal da menopausa, mas não é o diagnóstico da menopausa. Então, não necessariamente. Mas existem mulheres, Vivi, que entram na menopausa aos 41 anos. E se for, você precisa procurar um médico para ver se você tem indicação de usar os hormônios, porque Gente, olha que louco isso. Eu tenho que contar um negócio para vocês. Essa é a fofoca do ano, a fofoca hormonal. Fogacho não é ingênuo. Não é inocente. Não é inocente. O fogacho, ele causa mal para a pessoa. A cada fogacho que uma mulher tem, células do corpo, do cérebro dela vão sofrer. Então, já pensou aquela mulher que tem fogacho há 10 anos? Você imagina o tanto que o cérebro dela sofreu? Então, não é para deixar mulher com fogacho. Nós temos que tratar esses fogachos. De forma hormonal ou não. Mas não é para deixar mulher com fogacho. Olha lá, hein, colega. Fogacho não é frescura de mulher e faz mal para o cérebro dela, tá? Então, aqui, tenho 46 anos e em 2016 tive um câncer de útero. Tenho ressecamento e inchaço abdominal. Tenho calores. Posso usar a DEA? Hoje estou curada. Silvana,
que você tem que avaliar? Tem uma live minha que eu dei com um oncologista, o Dr. Marcelo. Você tem que avaliar qual foi o tipo do seu câncer, tá? Normalmente, o câncer uterino, ele é sensível a estrogênio, mas pode não ter sido. Eu não sei qual câncer que você teve. Tem milhões de câncer no útero. Então, se o câncer seu não é sensível ao hormônio, de repente você pode, inclusive, usar a terapia de reposição hormonal. Agora, que você está tendo calores, né? Você está tendo ressecamento vaginal, você está com cara de menopausa. Então, pode ser que sim, mas não dá para ter certeza. E o DEA, provavelmente, no seu caso, eu não costumo usar DEA em mulheres jovens que tiveram câncer. Nós temos jeito de ajudar essas mulheres a ter osso, a ter cérebro e a ter vitalidade vaginal sem precisar usar DEA. Mas aí tem todo um processo para determinados tipos de câncer, tá? E não dá para eu falar nisso agora. Eu já dei uma live sobre câncer onde eu falei algumas coisas. Então, vai lá na live de câncer. Então, dependendo do tipo do câncer, dependendo do que você tem e dependendo de quanto que você produz de estradiol, de testosterona, né? E como que você é de cortisol, dá para poder manter seu estradiol bom até a morte, aos 90, 100 anos, e com bom osso, bom cérebro e excelente qualidade sexual, tá? O que mais? Vamos ver lá no final. Toma estradiol bioidêntica, mais de um ano ainda senta fogacho. Então, Eliana, pode ser que não seja só isso que você precisa. Talvez nem seja isso que você precisa. Mas não é para você parar de tomar, porque eu tô falando. Você procura um bom médico para ele ver se você precisa de mais alguma coisa, porque não é para ter fogacho, tá? Fogacho não é bom, ok? Então, Silvana, você tirou úteros e ovários, então você não produz muito bem seu estradiol. Mas lembra que você produz estradiol pelas suas adrenais. E, de repente, isso pode ser suficiente para proteger seu osso. Tem que ver cada caso, tá bom? Não, Assis Pati, não pode usar DEA. Você tem 53 anos, está na menopausa, tem que ser tratada como menopausa. Então, você vai procurar um médico para ele te tratar como uma paciente na menopausa. Pessoal, muita gente aqui perguntando do curso, doutor, pessoas que não são médicos. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar, me printar e mandar para o médico da sua confiança que não está sabendo fazer as coisas ainda direito em relação a essas questões hormonais mais complexas. E falar assim, faz o curso da doutora Sarina, porque ela vai dar esse curso, depois ela vai dar um de obesidade e depois ela não vai dar mais curso, porque não é o meu propósito de vida, ficar dando curso. Então, eu dei muitos cursos, eu fui pioneira do curso de hormônios no Brasil. Tô dando esse curso por insistência, muita gente me pedindo, então eu vou dar esse curso. Então, é a chance de fazer. Quem já fez o meu curso sabe que ele sempre é inédito e eu estou trazendo muita síndrome clínica. Eu estou pegando toda a minha clínica, porque eu fiz residência de clínica, né? Então, eu estou pegando todo o meu histórico clínico. Paciente com ferritina muito alta, paciente com insuficiência renal, paciente com fibromialgia, paciente que sangra muito, paciente com histórico de câncer de mama, paciente com histórico de outro câncer. Todos aqueles casos que vocês não resolvem ficam me procurando no Instagram. Então, eu peguei esses anos, separei e estou dando curso. Então, se você na sua região não tem um médico que você gostaria que tivesse, indica o curso para ele. Porque é a última chance. E às vezes ele nem Instagram tem, porque esses médicos mais antigos não têm Instagram. E foi uma coisa muito legal que hoje o paciente falou. Os médicos muito antigos, eles não se modernizam, com exceção de alguns. E os muito novos ficam fazendo as coisas muito superficiais. E aí não tem no mercado médicos que estão se modernizando, mas não são dessa nova geração aí, integrativa, alternativa aí, o Diaba 4. Tá faltando médico ético bom dessa geração. Faltando médico que faça as coisas certas e não sejam auê para só fazer bodybuilder. Então, por favor, se você é médico e quer fazer o curso, vai logo, porque o primeiro lote fecha agora semana que vem, tá? Agora, se você não é e quer que alguém seja, tenha esse conhecimento, indica o meu curso, printa,
manda lá ou manda por e-mail, faz qualquer coisa, porque é provavelmente a última chance que ele tem de fazer o curso comigo, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês muito e a maratona hormonal vem aí. Nós vamos falar 3 temas, na verdade são 4 temas em 3 dias. Nós vamos falar 4 temas bombásticos na maratona hormonal. Fique esperto que vem aí a maratona. Vocês amam, então tá aí pra vocês. Um beijo e até terça. Ah, eu acho que eu vou dar uma live quinta extra. Vou divulgar aqui. Beijo, até lá.